Cuando uno se pone a pensar en el hecho de lo que fue nuestro genocidio, y muchas generaciones hicieron un gran silencio por el dolor que generaba hablar sobre el tema. Tudo isso nos toca, nos faz sentir, mesmo a nossa geração que não esteve lá. C'est-à-dire qu'avant la scène du pied, sans technicien, et Henri Verneuil, il me dit, avant de faire la scène, il me dit, il y a 1,5 million morts dans le désert qui te regardent. Remue la douleur. Quando eu cheguei na adolescência, eu comecei a questionar se essa melancolia teria a ver com alguma coisa genética ou histórica. En muchos casos se dio que la misma colectividad fue dejando un poco de lado esa sensación de pertenecer a sus raíces. O povo armênio ocupa milenarmente a planície da Anatólia, o Planalto do Ararat e a região do Cáucaso há mais de 4.000 anos. É uma população que vive lá e de forma tribal cresceu e criou suas raízes. A história armênia muda em 301 d.C., quando a Armênia adota o cristianismo como uma religião oficial de Estado. E aí os reinos armênios florescem a partir daquele momento, criando uma força muito grande naquela região. Vai assim mais ou menos até o ano 600 d.C. E aí, a partir daquele período, mudanças geográficas e de população fazem com que outros povos e outras nações comecem a chegar, até que no ano 1000, aproximadamente, chegam os turcos otomanos. E a partir daí a Armênia perde a sua independência, fica sem uma independência, até o começo do século XX. Quando aconteceu a grande tragédia, em 1915, o massacre de 1,5 milhão de armênios, houve uma grande dispersão da população armênia pelo mundo e sobrou um pedacinho de terra que se transformou na República da Armênia em 1918 e em 1921 virou República Socialista Soviética da Armênia, que vai acabar em 1991. E de lá para cá, a nação armênia vai se reencontrando. Nós estamos nos reencontrando nos últimos 25, 26 anos. É um reencontro doloroso, é um reencontro que só a história vai solucionar. É um reencontro entre o mesmo povo que estava disperso, abandonado e que agora tem uma pátria para cuidar. Meu avô foi primeiro para Alexandria, no Egito. Trabalhou com um tio dele que era Orives. De lá ele foi para Buenos Aires. A parte da minha família e da minha mãe são armênios do Irã e do meu pai são armênios da Romênia. Mas todos eles sempre, cada geração indo para um país diferente. Então os meus avós por parte de pai eram de Rodostom, depois foram para a Romênia e eu nasci no Brasil. Os armênios chegaram no Rio pouco depois daqueles fatos ocorridos, em 1915, o genocídio.
e muitos deles ficaram no cais do porto. Na época, eles ofereceram um emprego para ele para vir trabalhar na América, só que ele foi enganado. Ele achou que era os Estados Unidos, falaram para ele que era, mas aí chegou aqui era o Brasil. Որովհետև այն ժամանակ Ամերիկայում հայ աղջիկ շատ չկար, նամակներով, նկարներով ուղարկում էին այդ դպրոցը եւ այդպեսով նշանվել էին եւ եկել էին Ամերիկա եւ ամուսնացել։ Մայրս մերժել է։ Du côté de ma mère, ils ont émigré après le génocide en Grèce, donc dans une île qui s'appelle Céphalonie, en face d'Italie. Հայրս ալ այդ 15-ի չարտերից ազատվեց, միգուցե 10-15 տարեկան էր։ Միացան, մի շաբաթ հետո ամուսնացան։ Dans les années 22, je pense. Mon père avait 13 ans quand il est arrivé en France, donc un peu plus tard que sa mère et son frère et ses sœurs. Իմ ծնողքը գնաց հաստատվեց Լիբանան, Բեյրութ։ Oui, je pense qu'ils ont fait comme tout le monde. Ils sont arrivés à Marseille, ils ont remonté la vallée du Rhône, ils ont cherché du travail. Mon père travaillait dans une usine de briques. Այնտեղ մեծացա, մինչև 24 տարեկան էի, հետո եկա Ամերիկա։ Eles contavam muito de quando vieram fugidos, né? De como que foi essa saída de lá. E também quando chegaram aqui, que não conheciam ninguém, não tinham nenhum preparo. Lá em Buenos Aires ele arrumou um emprego no matadouro. Mas ele era muito fraquinho e aí ele foi despedido no mesmo dia que ele foi contratado e no dia seguinte ele entrou na fila e foi contratado de novo. Meu pai veio com 18 anos. A maioria começou como ambulante mesmo e depois foi crescendo. Ele é feito camelô, só que era uma cesta cheia de mercadoria. Aí ele vendia na rua. Depois lá ele comprou material para fazer trabalho de mascate. Ele tinha um primo já aqui no Rio, que se chamava Salvador também, que na verdade é uma tradução de Abdo Messias, né? Eles chegam aqui no Brasil e traduzem para Salvador. E aí eles começaram a vender bala de açúcar e amendoim torrado. Aí juntou dinheiro e abriu uma loja. Chegou uma hora que minha avó disse para ele, tá na hora de você casar. Aí ele disse, eu vou então casar com uma bogossiana. Ela disse, não, você vai casar com a sua prima Rosa, que está lá no Oriente. Aí nem se conheciam. Aí ele escreveu para o meu tio padre, que era o mais velho, pedindo o nome a minha mãe em casamento. Seu primo Salvador, que está no Brasil, está pedindo você em casamento. O que você quer? Que ela pensou e disse, dos primos ele é o melhor, eu quero. Essa é a história dos meus antepassados. Meu avô contava mais a história do tempo do massacre e tal. Eu acho que, assim, nada se guardou. O pai dele tinha morrido lá no massacre, o pai dele foi degolado em 1915 mesmo. A mãe dele e os irmãos dele foram pro deserto da Síria e ela perdeu um filho na viagem. Então, ela deixou ele lá no meio do caminho mesmo. Mi papá sospechó de que iba a ser genocidio para los armenios porque veía en los diarios ingleses, en los diarios griegos. Mi papá y mi abuelo eran muy famosos, eran muy respetados por el gobierno, por todos, precavidos. Le hizo un banquete a los gobernantes. Mi mamá lo vio, 2 agentes. Mi papá se fue corriendo, abrió la puerta y te vamos a llevar a la policía. Te vamos a hacer unas preguntas y vuelve. Entonces mi papá no volvió. 8 días después, congelado pulmones, murió. Հազիվ 5 ամիս հետո վեցավ թուրքերը հարցակել են։ 9 ամիս հաջունցիները պայքարեցին։ Այդ պայքարից 8000 հաջունցիներ մնացյալ այդ հաջունցիները բոլոր չարտվեցին։
Yelvarchik Azadvet, Edel Immaira Ne, Megarchik. Ou alors ça veut dire que j'ai rien compris à la manière dont 2 flics sont venus chercher mon grand-père un matin en disant « Maître, le président du tribunal voudrait vous voir parce que il y a un dossier qui n'est pas très clair. » Et mon grand-père s'est tourné vers ma grand-mère et il a dit « Les dossiers sont très clairs, ils vont m'assassiner. Convertis-toi vite à l'islam pour pouvoir t'enfuir d'ici. » Si j'ai compris ça, je ne peux pas me mettre à haïr l'un parce qu'il est turc, l'autre parce qu'il est assyrien. Tinha uma tia-avó que contava que viu pessoas da família que sumiram no meio do caminho. En el siglo XX, el pueblo armenio sufrió el último intento de exterminio total, que fue el genocidio armenio. Nosotros, como descendientes de armenios, tenemos un compromiso con nuestros antepasados para poder mantener viva la llama de la memoria, quiénes son nuestros ancestros, qué le pasaron a nuestros ancestros, y de esa manera poder fortalecer su identidad como armenios y como argentinos. Mi abuelo ya vino aquí como panadero, creció con el oficio de panadero y lo perfeccionó en Halep. Nosotros tenemos esta empresa familiar, que es la panadería armenia, que estamos hace más de 80 años trabajando en el barrio acá de Palermo. Fue uno de los primeros hornos de panificación oriental y de empanadas armenias en toda la zona de Buenos Aires. Em 1956, o meu avô, junto com a minha avó, eles abriram uma pequena mercearia. Minha avó aprendeu a fazer comida armênia com a mãe e a avó dela. Eles começaram a fazer comida armênia aqui, mas muito mais esfirra e quibe. E começaram a vender junto com o restante das coisas que tinham nesse armazém, nessa mercearia. Tanto que o nome Dosa, Esfirras Dosa, que é o nosso restaurante, o Dosa vem dos armênios que vinham na época da Armênia e não tinham muito sotaque português, ainda não sabiam falar direito o português. E aí o que eles faziam? Eles vinham pedir uma dose de pinga e eles falavam que era uma dosa, uma dosa, uma dosa. Y ahí ficó a Dosa, y ahí Esfirras Dosa. Nuestra base es esta. Nosotros lo que más hemos vendido históricamente es el asmayún. Los árabes dicen esfija. Siempre hemos tenido clientes y no son solo armenios. Tenemos una gran comunidad de árabes musulmanes y muchos árabes cristianos acá de la iglesia San Jorge que han sido de nuestros mejores clientes de toda la vida. Que tenemos muchas costumbres muy parecidas. Muchos venían también de Alepo, de Homs, de lugares de Siria donde los armenios también se habían refugiado. Eu acho que tem essa coisa da comida, né? Dos pratos que a gente aprendeu a fazer. Isso é o que mais ficou de presente na nossa vida, que tem esse elo direto com esse passado, porque é como se ali naquela receita que você repete tem toda aquela história, aquela descendência, né? Tá viva ali. Una de las cosas que últimamente se pierden, lo último que se pierde quizás es la comida. No pasa, a veces uno pierde el idioma, costumbres, se va mezclando, se va asimilando con lo que ocurre en el país, digamos, pero la comida es algo que siempre queda en el paladar. Acá hay mucha gente que quizás no va a la comunidad, no participa de la comunidad, pero hasta el día de hoy sus nietos o bisnietos vienen a buscar nuestras comidas. Ma famille vient de deux régions, une région où il y a de la viande et une région où il y a de la pâte, donc je sais cuisiner un peu des deux. Ma mère a toujours cuisiné pour nous, pas au quotidien mais pour les repas de fête. Donc depuis toute petite, j'ai l'habitude de voir la cuisine arménienne. Ma manière à moi de me connecter à l'Arménie, à l'arménité,
c'est de cuisiner moi-même. J'ai appris plus tard, c'est très compliqué. A gente mantém, a gente come arroz com tricoalitria, arroz com lentilha, então é parte do nosso cotidiano, assim, das comidas típicas, mas pra gente é comida normal, né, do dia a dia, como arroz e feijão. Eu repito um prato que eu fazia na Semana Santa. Então todo ano eu sento lá na casa para fazer umas bolinhas, chama Kalita Halloui. Eu faço todo ano essa sopa para Sexta-feira Santa, porque não leva carne, né? Então a gente vai mantendo assim algumas coisas, né? Muitas pessoas que vêm aqui, elas nem têm ideia do que a Armênia é um país, elas não têm ideia da nossa história. Então a gente, com o restaurante, com a nossa comida, com a nossa culinária, a gente tenta passar um pouquinho para ele o que aconteceu no nosso passado, porque a gente acaba explicando para muita gente, né, aqui no dia a dia, no tete-a-tete. Acaba gostando não só da comida, porque é fácil gostar da comida, mas acaba gostando da história e muita gente vai atrás para saber o que foi a Armênia, o que aconteceu. Para mantener algo hay que conocerlo, hay que leer. Estamos en una época que la gente quizás no lee mucho. Y si vos no conoces algo, no podés amarlo. Para conocer tenés que interesarte. Si te interesa lo vas a amar, Es una cuestión de chispa, creo que no hay una fórmula. Si realmente lo tenés el interés, la costumbre se va a mantener. Hay mucha gente acá que quizás no va a la comunidad y mantiene mucho sus costumbres, el idioma. Y hay gente que al revés, quizás está mucho en la comunidad, pero no sabe hablar 2 palabras del idioma armenio. Չենք կարող մենք առանց մշակույթ, մենք հայերս չենք կարող, մենք պետք է ունենանք մեր պարը, մեր երգը, մեր երաժշտությունը։ Տարերը չմոռանան, կարդան հայոց լեզուն, միշտ բառ պահենք, են Սիլվա Կապուտիկյանի խոսքերը շատ ճիշտ են, որ մոռանաս քո ծնողիներ, քո լեզուն չմոռանաս։ When I'm asked what makes me Armenian, and what can future generations do to keep this connection? I guess I have to say it's not only the love and knowledge of Armenian history, music, dance, and language, but it's keeping it alive by sharing it with the world. Later on, when I'm old enough, I hope to pass on the same Armenian traditions and values that I've learned from my parents onto my children. Try to bring in the culture in as many ways as possible. Speaking in Armenian to my kids, whether it's cooking Armenian food at home, being a member of Zulal and keeping our music alive, keeping our culture alive through that. A cultura é talvez o conceito mais amplo da antropologia, né? A cultura, na verdade, é tudo. E alimentação, vestimenta, dança, música, tudo isso seriam aspectos culturais, mas também hábitos, né? Hábitos familiares, relações, formas de lidar com as pessoas. Então, você manter a sua cultura, ou manter a cultura de um determinado grupo, é algo muito subjetivo, algo que depende exclusivamente de você, do que você considera importante dentro daquele grupo, né? Que te dá uma série de elementos, e o que você considera importante preservar. Մեր սովորություններն են արդեն բարի մեջ մտել։ Այդ գույները, մեր հագուստները, զգեստները, ինչ իմանամ, գլխին դրված այդ թագերն ու ամեն բան։ Estamos en el Buenos Aires Celebra Armenia, que es un evento puntual dedicado al centenario del genocidio armenio. Y nosotros vamos a presentar puntualmente 4 danzas del maestro Aik Karapetyan, quien fue el director del Conjunto Estatal de Armenia por más de durante 20 años. Él vino especialmente el año pasado para trabajar acá con nosotros y hacer la apuesta de un nuevo espectáculo totalmente renovado, con danzas nuevas, contemporáneas, modernas, muy folclórica, una base folclórica muy fuerte, porque es puntualmente a lo que aportamos nosotros, porque creemos que es lo fundamental de mantener la cultura tan lejos del país de origen. Que
nosso grupo é um grupo de danças típicas, é um grupo de danças extremamente ligadas às nossas raízes. É claro que a gente se adapta às atualizações das danças, às novidades, né, da cultura armênia, mas a gente está vinculado ao que nós sempre fomos, ao que nossos pais, nossos avós, bisavós eram na Armênia. Então o Guiligia, ele tenta trazer todo o nosso passado e mostrar que a Armênia, por mais que ela tenha sofrido, ela hoje está brilhando como o sol. A nossa cultura permanece intensamente viva. Que a gente faz com vontade, sabe? Pra gente representar tantas vezes que nossos avós falaram que foi tão difícil lá a vinda pra cá, como eles passavam, e a gente meio que tenta demonstrar isso na dança. Fazer com que as pessoas vejam que não é uma dancinha qualquer, é algo que a gente tem, que faz de coração mesmo. Շարժումներ կան, որ ճիշտ հայկական են եւ կան, որ փոխված են։ Չեն կարող երիտասարդներին միշտ պահել ազգագրական պարերի մեջ։ Ուրեմն իրանք էլ ինչ-որ մի փոփոխություն են ուզում։ Իրանց պետք է տաս երկուսը։ 50% de você conseguir dançar e fazer aqueles movimentos é você sentir a música, sentir a dança e você saber que aquele zurna, aquele dahol tem uma história. Tipo, eu sinto como se a gente estivesse, sei lá, no topo de uma montanha lá na Armênia e dançando, falando essa terra é nossa. Trabajamos puntualmente sobre muchos pasos durante mucho tiempo con una formación clásica, por una cuestión de postura y de presentación arriba del escenario, pero siempre centrándonos en lo folclórico, ¿no? Estudiando cada movimiento porque sabemos que cada paso son 4000 años de historia y que no se puede pasar así porque si no la danza se arruina. Սովորությունները մեր մշակույթն են կապված է հայի հետ։ Ինչպես որ կարող ես լսել մեր կոմիտասի երաժշտությունները եւ շաքաղվես ու մտածել տա քեզ, նույնն էլ բարի բոլոր մեր շարժումները։ Sinto meu sangue pulsando mais rápido, mais forte, é uma sensação que não dá para explicar. Es fascinante porque es muy colectivo, es grupal. Es subir al escenario con, nosotros somos actualmente 44 bailarines, 22 mujeres y 22 varones. Es subir al escenario y es felicidad pura. La idea puntual, además de bailar armenio y transmitir lo que se trata, es nuestro mensaje, que es que llevando las cosas adelante en grupo y trabajando colectivamente es mejor que hacerlo individual, porque es la única forma. Y esto lo tratamos de llevar adelante en el sentido de mostrar cómo bailan los armenios. Vieron que bailan pegados de la mano, todos juntos, tienen que tener el mismo rebote, que es una danza típica de Sassun, un lugar de Armenia. Entonces trabajamos de esa manera y a raíz de eso transmitimos el mensaje. Todo mundo faz papel de professor aqui, né? Como a gente fica sem ele durante bom tempo, assim, cada uma ajuda. Quando vê erro, ajuda, porque o nosso objetivo é realmente ser grupo bom, sabe? Não é ninguém sobressair, ninguém ser melhor do que ninguém. A gente tem o objetivo de mostrar que essa é a Armênia. Mantener la identidad armenia en la diáspora resulta una tarea no muy sencilla. Sin embargo, el vínculo con Armenia nos permite reforzar esa identidad. Nuestros abuelos vinieron a la Argentina hace muchos años y tuvieron la inteligencia y la gran suerte de poder construir nuestras instituciones. They've created institutions. They've made preservation more systematic. They've created schools. They've created organizations. They've built churches. They've pretty much built places of congregation, of learning, of education, of passing the culture from one generation to the other. ժողովուրդը զուլվելու
խնդիրը գա, որովհետև հին հայեր են այստեղ, որ 100 տարի առաջ եկած են եւ այստեղ հաստատված են, հիմնած են եկեղեցիներ, գազագերբություններ, դակայն փորձած են իրենք պահպանել իրենց հայկականությունը եւ մանավանդ հայ ավանդությունները այստեղ։ Սակայն մեզ համար հիմա ամենակարևորը դրանց զավակները եւ տորներու հարցն է, որ արդեն լրիվ գրեթե բրազիլական մտայնությամբ են եւ պիտի կփորձենք ամեն չան կտապենք, որ այդ երդասարտությունը, որ այսօր գա, հբարտ ըսկան, որ իրենք հայ են եւ ինչպես նաեւ հբարտ ըսկան, որ իրենք առաջին քրիստոնյա հայն են։ Եկեղեցի մեջ մենք մեր կրոնական արարողություններով եւ կրոնական ավանդություններով կչանանք բահել նաեւ մեր ինքնությունը։ Tem uma outra coisa muito interessante que eu acho que a gente tem que saber lidar melhor, é conseguir achar um meio termo, pensando em como manter uma colônia armênia em um país que não seja Armênia. Ընտանիքի մեջ մենք չգարնանք մեր ավանդությունը բահել, դժվար թե հայ ընտանիք չեղած դեղը հայ մնա։ Não é fácil fazer isso. Porque tem dois lados. Tem o lado de você querer se manter a sua colônia, armênios casando com armênios sempre, para você manter isso mais forte, como foi a geração dos nossos pais. Mas ao mesmo tempo isso é um pouco complicado na questão de vamos dizer assim, xenofobia. A questão de você não deixar alguém de fora entrar na colônia. Usamos muito o termo Dehatsi, que é um termo de alguém não armênio. Ah, aquele lá é Dehatsi. Então isso é um assunto que a gente tem que saber lidar melhor. J'ai rencontré mon mari en 1981 et à ce moment j'ai découvert que les Arméniens existaient. Avant, j'ignorais qu'il y avait des Arméniens sur Terre. Par contre, c'était assez difficile de les rencontrer puisqu'en fait, pendant 8 ans, j'ai été rejetée par sa famille sous prétexte que je n'étais pas arménienne. Je comprenais tout à fait normalement qu'ils n'aient pas envie de se mélanger, de se diluer et de perdre leur identité et leurs racines vu ce qui leur était arrivé. Ao mesmo tempo que é importante ter uma colônia fechada entre armênios, você está vivendo num país. Eu sou a 4ª geração, eu sou brasileiro. Temos que fazer essa reflexão diária e abrir nossa colônia, principalmente aqui no Brasil. Nós somos muito pequenos, todo mundo conhece a cultura japonesa, a cultura italiana, a cultura espanhola. Ninguém conhece a cultura armênia. E a gente faz festa só para armênios, falam para os armênios. Eu tive a oportunidade de viajar para a Armênia e lá eu me senti em casa. Me senti um peixe fora d'água lá também, porque hoje tudo que a gente aprende sobre a Armênia, às vezes não chega a ser nem metade do que é realmente a Armênia. Não só questão de cultura, do país, das pessoas, então esse link da diáspora com a Armênia mesmo ainda tem um gap muito grande. Para mim foi fundamental ter ido para a Armênia. Eu fui em 2011, fiquei lá 4 meses, de abril a agosto, fui pelo Birthright Armenia. Birthright Armenia is a fresh, young, growing initiative. Que lo que hace es te financia el viaje y la estadía en Armenia a cambio de trabajo voluntario allá. Which endeavors to, dares to make the Armenian world much smaller than what it is. Y es muy importante porque te permite convivir con los armenios desde un lugar que si uno fuera de turista no podría tener una experiencia tan profunda. It aims to mitigate the effects of geographic distances, bring people from all over the world, young people from all over the world together to Armenia, to reconnect with their own Armenian identity, to understand the broader sense of purpose of what it means to be Armenian. The consciousness, the awareness of every individual who lives outside of the Armenian Republic is very, very important.
buscar a música armênia foi uma coisa pessoal, justamente por causa da família, né? Então, eu acho que eu queria ter vivido mais isso com eles, não tive essa chance e eu precisava viver isso. Eu escutava essas músicas, eu precisava delas novamente. E como músico, essa curiosidade não é só uma curiosidade, é algo... Você precisa ter, você precisa fazer aquilo, exercer aquilo. A Sociedade Artística Melodias Armênias formou o coral em 1941 como Coral Vaca Minassian. Meu pai me pegou pela mão, com 12, 13 anos, levou no maestro Dr. Vaca Minassian, ele falou assim, Astaran Kezie. Esse Minas, naquele tempo, nossos pais eram mais rígidos, né? Prevalecia mais a cultura, antes que eu partisse para o outro lado. Quando eu entrei aqui no coral, como regente, foi um desafio em dobro, assim, o desafio de ser o regente, um senhor trabalho, né? Mas também de ser o regente de um grupo cujo repertório existe um déficit de material, de partituras. Aqui no clube, assim, o pessoal tinha algumas coisas, né, da época do regente fundador e da sobrinha também dele, que regeu também, mas ainda assim era um material um pouco perdido. Então a gente teve que fazer um trabalho tanto minucioso para chegar na escolha de um repertório para iniciar comigo. A gente sente na expressão das pessoas que estão assistindo aquelas músicas armênias que nunca ouviram, né? Eles ficam espantados, mas de onde veio isso aqui? Nunca ouvimos falar, coisas lindas. Em todos os lugares onde nós cantamos, as pessoas se admiram e os próprios regentes, com aqueles ornamentos todos que nós temos na nossa música, eles se apaixonam. O que mais me deixa emocionado são as músicas patrióticas armênias. Eu gosto mais, assim, das músicas alegres, né? Que, infelizmente, não temos nesse nosso repertório músicas alegres, né? São mais românticas, mais melodiosas, mais, assim, tristes, né? Nostálgicas, vamos dizer. É um trabalho que foi muito importante para mantermos a cultura armênia. Nós lutamos aqui para que os jovens venham nos substituir, para que eles possam dar continuidade ao nosso trabalho. En primer lugar, era una necesidad para nosotros, como descendientes de armenios, continuar con la identidad. Yo creo que lo que a nosotros de alguna manera nos fueron enseñando a partir de, para no olvidar de dónde venimos, el genocidio. Y tenemos una carga muy fuerte con eso. Ahora vamos a tener que también darle un nuevo espacio a la nueva generación de que no solo somos eso. Y creo que ahí aparece una posibilidad en donde no solo es la tristeza y el dolor, sino que tiene que ser una alegría y un orgullo ser armenio. Y también nos podemos divertir y también podemos darle más cosas a la humanidad, de lo que somos, de nuestras artes, de nuestra inteligencia. Una nueva forma o reinventar la identidad para las nuevas generaciones.
notre amour pour toute cette musique-là qui a beaucoup en commun, toutes ces musiques ont beaucoup en commun, qui nous rassemblait et on essayait d'arranger un peu, d'interpréter ces musiques traditionnelles à notre sauce. Et je pense que petit à petit, au fil des années, au fil des mois, on a trouvé un peu notre couleur, notre façon d'interpréter la musique traditionnelle. C'est un portrait un peu cynique ou un peu, voilà, pas cynique mais un peu piquant, une parodie de l'Arménien de France, que je suis d'ailleurs, et que nous sommes pour moitié du groupe. Et ensuite, donc c'est Vala aussi composé une chanson sur l'Arménie d'aujourd'hui et le rapport entre les Arméniens de diaspora et l'Arménie d'aujourd'hui. C'est vraiment un portrait de plein de contradictions et d'une sorte de mal-être un peu cultivé par nous-mêmes en fait, de juger tout, de mettre des étiquettes sur tout et puis d'essayer d'intégrer toutes ces contradictions, mais c'est des contradictions assez explosives en fait. Tenho muitos amigos da Armênia, armênios residentes lá mesmo, e a gente faz uma colaboração, assim, eles me mandam composições deles, a gente interpreta aqui, a gente faz estreias de composições deles e tal. É bem interessante, então eu gosto muito de trabalhar com música contemporânea, a música tradicional também, a música folclórica armênia é muito bonita. A música armênia ela tem todo um idioma, assim, uma maneira de se fazer que é bem diferente da música ocidental, do ocidental mesmo. Então, ela tem vários ornamentos, as escalas elas são diferentes, mas a música armênia mesmo ela é muito rica, assim, muito rica e é muito ainda não se conhece muito, sabe? Eu acho que assim, o grande tesouro ainda está para ser descoberto. It's interesting how certain songs sometimes reflect who you are and unfold your true inherent authenticity. Music is a magical force and can have an immense influence on you without any warning. It has an amazing ability to dig deep inside your soul, pull out feelings and trigger emotions beyond any other form of art. Nosotros en el jardín le dedicamos, además de la enseñanza de la lengua armenia, un espacio muy importante a la cultura y al arte armenio. Todos los años hacemos proyectos que tienen que ver con la cultura, porque los niños en esta edad, en la edad del jardín de infantes, se conectan mucho con todo lo que tenga que ver el arte y la música y la danza armenia. When can we do a letter for me? First letter. Spell it. You write ma too, okay? So you will remember. What's ma? He's my helper. Donc ce que je souhaite, moi, c'est que la 4e génération passe du statut de survivant au statut de vivant.
Et à ce moment-là, on pourra construire quelque chose d'arménité, on pourra construire une mémoire qui tienne la route, sachant qu'on sait qu'une mémoire reconstruite efface certaines choses, donc elle ne sera sûrement pas tout à fait objective, mais au moins ça permettra de garder un peu de tradition, un peu de nourriture, un peu d'images anciennes, un peu de prénoms, un peu de noms de famille qui aujourd'hui se diluent aussi, et surtout ce sentiment d'appartenir à un peuple qui est encore vivant. C'est pas la fierté ou le devoir ou je sais pas quoi de maintenir notre culture, mais c'est plutôt le plaisir que nous on a eu voilà, grâce à la langue et grâce à ce qu'on a aux clés en fait qui nous donnent accès à notre culture, le plaisir qu'on a eu à vivre certaines choses, la musique, les blagues en arménien, les livres, enfin, tout ce à quoi on a accès. Nous, ça nous donne plaisir de transmettre ça. Se a pessoa se considera armênio, é reconhecida por outros armênios como armênio, ela deve ser tratada como tal, né? Não é o pesquisador de fora que vai falar, não, você não é armênio porque você não preenche essa série de critérios, né? Então, o que define mesmo o pertencimento é a forma como a pessoa se sente. Es armenio el que se siente armenio. Eu me sinto como se isso fosse a minha família, ou a minha origem, ou o meu sangue mesmo, a minha carne. Armênio para mim é bom, é gostoso, é acolhedor. É isso que me deixa assim completa, é a minha essência. Mais c'est des choses qui sont de l'ordre de mon intimité. C'est un peu comme si on parlait de ma sexualité. É cheiroso, é gostoso o paladar, é bonito de se ouvir, de se ver. Falar, você é Ian, você é armênio, né? Fala, sou, dá uma olhada no meu nariz que você vai gostar. Porque eu digo, nós que fizemos o Monte Ararat, se não fosse nós, né, não tinha a Arca de Noé. Mas você já mergulhou no Lago Sevan? E eu já mergulhei. É um orgulho muito grande ser armênia. Na verdade, eu me sinto como tivesse nascido lá. E luto por todas as causas armênias. Para mim, ser armênio é o maior orgulho da minha vida. Eu às vezes converso até com as minhas irmãs, que eu tenho 2 irmãs, então eu penso, se eu não fosse isso, eu não seria nada, porque ser armênia, essas 3 letras no final dos meus 2 sobrenomes, elas significam tudo para mim. Eu acho que pensar, mas pra gente é muito forte, eu acho engraçado porque acaba ficando uma parte mais sentimental. É engraçado porque é uma parte sentimental de uma coisa que a gente nem viveu, né? Mas eu acho que é muito forte. Isso foi uma cultura passada de geração para geração. E é engraçado que a gente tem orgulho disso sem ter vivido isso. Isso é que é o mais legal. Repercutione բայց նաև պետք է ուրախություն լինի։ Պետք է զգանք, որ մեր նախահայրերը, նախամայրերը հաստատ են մնացել իրանց հավատքին մեջ, իրանց ինքնության մեջ եւ իրանց կյանքն էլ դվեն եւ ադիգա վերջը չեղավ եւ ահա սկանչելի նոր սերունդ մգա. É simplesmente manter a cultura, é simplesmente ter orgulho dos meus antepassados que sofreram tanto e hoje eu poder olhar para aquelas pessoas que duvidaram que um dia a Armênia pudesse se reerguer, que está se reerguendo, e eu falar, eu sou armênia, eu sou um pedaço da Armênia e meus filhos vão constituir a Armênia no futuro e os filhos dos meus filhos vão fazer uma nova nação, uma nação que vai ter forças para continuar crescendo como já está crescendo. Não importa se você fala armênio ou não, não importa se você frequenta uma igreja armênia ou não, não importa se você nasceu na Armênia ou não, mas você se sentir armênio é o básico para você ser armênio. E lógico, de alguma forma você vai estar inserido, né? Seja pela luta pela causa armênia, seja pela história, pela música, pela culinária, pelas tradições. Tudo isso vai fazer com que
haja uma ligação muito forte. Portanto, eu acho que a Armênia tem que reinterpretar o que é ser armênio, né, hoje. O século XXI promete muito para a Armênia, desde que ela reinterprete o que é ser armênio. Massis nan kam tek vele foraras nan sni amen den nit jel nu met zuch amen mi hab tar telefon kuna garum yer gre yer gir yer tarzi